Muitas descobertas acontecem o tempo todo, e o Egito não fica para trás. Através de um extenso trabalho baseado na valorização do passado, pesquisadores divulgaram instigantes descobertas. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Esta nova descoberta no Egito assustou os cientistas. Estátuas. Um dos principais cartões postais do país, o Templo de Karnak, era o principal local de culto aos deuses da então cidade de Tebas, atual Luxor, a capital do Antigo Egito. Construída entre cerca de 4.000 e 2.000 anos atrás, o complexo de mais de 100 hectares foi dedicado a uma das tríades mitológicas mais populares da época, a chamada Tríade Tebana. O santuário onde as 3 estátuas de carneiro foram encontradas está localizado na antiga Avenida das Esfinges, um caminho de 2,7 quilômetros que interligava o Karnak ao Templo de Luxor, outro gigante arquitetônico sagrado para a Tríade Tebana. Estima-se que o corredor era cercado por mais de 700 esfinges. A maioria das estátuas que personificavam o deus Amon, o mais adorado da tríade, tinha forma humana e cabeça de carneiro. As cabeças encontradas, portanto, faziam parte de 3 corpos maiores. Segundo o comunicado dos egiptólogos, os achados já estão entre o processo de conservação e serão colocados de volta em estátuas sobreviventes sob o chão da cidade moderna. A idade dos artefatos ainda está sendo investigada, mas estima-se que as peças datam do reinado de Amenófis III, o chamado Rei Sol, faraó que governou o país entre 1390 a.C. e 1352 a.C. Obelisco inacabado de Assuã. Uma das grandes razões do Egito ser tão encantador e de atrair turistas do mundo inteiro são os diversos monumentos. São tão magníficos que até mesmo um que não foi finalizado, que é o Obelisco Inacabado de Assuã, desperta a curiosidade de muitos. Localizado nas pedreiras da cidade de Assuã, o Obelisco Inacabado é um dos obeliscos egípcios mais famosos exatamente pela razão de não ter sido concluído. Suas dimensões são realmente impactantes, com quase 42 metros de altura se estivesse de pé e 1.168 toneladas. Ele teria sido o mais pesado e mais alto bloco único de pedra já trabalhado pelos egípcios. A região da pedra foi intitulada pelo governo egípcio de um museu a céu aberto e é considerado um dos tesouros arqueológicos do país. Além do obelisco inacabado, você irá encontrar outro mini obelisco e outras esculturas de pedra. Acredita-se que a pedreira de Assuã também forneceu granito para a construção de outros obeliscos que são encontrados no Egito. A construção do obelisco se deu início a pedido da rainha Hatshepsut, durante a 18ª dinastia. Estudiosos acreditam que, assim como o obelisco de Latrão, que a princípio foi construído no complexo do Templo de Karnak no Egito e posteriormente foi deslocado para a Praça de Latrão em Roma, o obelisco inacabado de Assuã teria um outro destino final. Acredita-se que foi iniciado e depois abandonado devido a algumas rachaduras que aparecem no interior do granito durante a sua confecção. Abidos, Egito. Uma das cidades mais antigas do Egito, Abidos, é talvez um dos locais mais importantes da egiptologia e certamente uma das mais interessantes. Em particular, o Templo de Sete I parece mostrar hieróglifos de máquinas voadoras modernas, como um helicóptero, bem como o que alguns descreveriam como um disco voador. Uma senhora chamada Dorothy Eade afirmou ser a reencarnação de uma camponesa egípcia chamada Pentreshit e foi amante do faraó Sete I. A paixão repentina dos dois e a gravidez indesejada, pois como ela era sacerdotisa, devia permanecer virgem. Pentreshit foi pressionada para que ela revelasse quem era o pai da criança, mas pensando na integridade de Sete I, ela se matou, levando o segredo consigo. Consternado após saber do ocorrido, Sete I prometeu que jamais iria esquecê-la. No século XX, Dorothy conseguiu transcrever textos egípcios antigos e até mesmo sabia onde os arqueólogos deviam cavar para escavar os restos da antiga cidade. Ela aparentemente sabia onde estava tudo, onde estavam as câmaras secretas e a localização de jardins que há muito tempo estavam enterrados. Quando descobriram exatamente onde ela dizia que seriam, as pessoas acreditavam que ela era genuína. Curiosamente, as pessoas também testemunharam Dorothy pressionando certas pedras nas paredes.
como se estivesse esperando que algo acontecesse quando ela fez isso. Era como se estivesse tentando abrir uma porta ou a passagem secreta. Na verdade, ela já havia falado sobre essas portas escondidas que costumavam estar lá. Desert Brief, uma instalação artística no deserto do Saara. Nem só de areia, pirâmides e antigas estruturas milenares é composto o deserto do Saara. Localizado nas planícies de El Gona, região próxima ao Mar Vermelho, esta estranha formação em espiral até lembra as ruínas de uma antiga civilização extinta, mas na verdade é uma estrutura bem recente. Inaugurado em 1997, a obra de arte foi um esforço colaborativo entre o artista Dana Stratton e a desenhista industrial Alexandra Stratton e a arquiteta Stella Constantinides, e foi concebido como uma exploração do infinito, como pano de fundo no maior deserto africano, no ponto onde a imensidão do mar se encontra com a imensidão do deserto. Apesar de estar em estado de desintegração lenta, a respiração do deserto permanece visível em imagens de satélites tiradas do Google Earth. À medida que o espectador se aproxima a pé do centro, os cones gradualmente menores fazem com que a pessoa se sinta como se ela estivesse crescendo. Abu Ghurab, Egito. Encontrado ao sul do Cairo, Egito, Abu Ghurab ou Ninho de Corvos é um sítio arqueológico composto pelos Templos do Sol e os faraós Niu-Serreine e User-Kaf. Ambos foram construídos no século 25 a.C., durante o período egípcio do Reino Antigo. O local é considerado um dos mais preciosos tesouros egípcios do Egito e é um dos locais mais surpreendentes do planeta. O motivo de muitas pessoas suspeitarem que o local pode ter uma ligação com outro mundo se deve à descoberta recente de uma plataforma antiga. É uma pedra preciosa feita de calcite considerada pelos antigos egípcios como a pedra preciosa dos deuses do sol e foi pensada para estar em sincronia com as vibrações da Terra. Por isso, acredita-se que o local de Abu Ghurab foi realmente construído com o propósito de elevar a consciência espiritual das pessoas, o que, consequentemente, permitiu que eles se comunicassem e se vinculassem com as energias sagradas do universo, conhecidas como Nethers. Tumba de Cleópatra. A rainha egípcia Cleópatra e o general romano Marco Antônio nunca foram encontrados na prática, ou seja, ninguém sabe do túmulo dos dois. No começo deste ano foi descoberta uma tumba onde, supostamente, os dois teriam sido enterrados na região de Taposiris Magna, sítio arqueológico onde há um antigo templo construído há mais de 2.000 anos. Apesar da felicidade que todos ficaram por um período de tempo, descobriu-se que não passou de um alarme falso. Aquele lugar era uma tumba em homenagem a duas figuras históricas, porém, eles não estavam de fato enterrados ali. Mesmo com essa decepção, os arqueólogos acreditam que estão cada vez mais próximos de encontrarem a tumba perdida. Cleópatra governou o Egito entre 51 a.C. e 30 a.C. Teve um filho com Júlio César e, posteriormente, manteve um relacionamento amoroso com Marco Antônio, um dos generais de César. Isso pode te dar uma ideia do quão importante seria para a arqueologia encontrar a tumba e os restos da maior rainha de todos os tempos, Cleópatra. As evidências que os levaram para a região de Taposiris Magna foram encontradas em 2009, quando eles encontraram moedas com o rosto da rainha ali pela região. Apesar de, mesmo após 10 anos investigando o local, ainda não encontraram, mas são otimistas de que estão bem perto, principalmente pelo fato de que os dois, Cleópatra e Marco Antônio, provavelmente estão enterrados juntos. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!